E se Josué tivesse duvidado? O mistério que mudaria a história de Israel. E se eu te dissesse que na noite antes das muralhas caírem, Josué acreditou que tudo ia dar errado, que ele marchava em silêncio, sem saber se estava conduzindo seu povo para a vitória ou para um massacre? A ordem de Deus parecia insana: dar voltas, ficar calado, esperar. Mas aqui está a parte que quase ninguém percebe. Havia algo dentro da cidade que estava tentando impedir o plano de Deus, e Josué não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Josué tinha um problema que poucos entendem. Ele havia acabado de assumir o comando depois de Moisés, o maior líder da história do povo. E agora sua primeira missão era derrubar uma cidade conhecida por ter muralhas impenetráveis. Imagine a pressão. Só que existe um detalhe irônico aqui. O povo acreditava que Josué tinha tudo sob controle, mas ele não tinha. Ele estava diante de Jericó, sem arietes, sem escadas, sem estratégia militar. Nada. E foi exatamente nesse momento que Deus deu a ordem mais estranha que Josué já tinha ouvido: marchem em silêncio. E aqui surge o primeiro ponto de virada. Josué aceita, mas ele não sabe que dentro de Jericó, os inimigos já estavam preparados para a guerra, observando cada movimento, interpretando aquele silêncio como uma ameaça. Eles sabiam que algo terrível estava vindo, mas o próprio Josué não sabia o tamanho do perigo. À medida que os dias passam, a tensão aumenta. O povo marcha em silêncio, mas o silêncio por dentro é ainda mais barulhento. Josué se pergunta: e se eu estiver errado? E se essa não for a voz de Deus? As muralhas não tremem, o povo não entende a estratégia, os inimigos riem lá de cima. E aí acontece a lacuna de informação, o ciclo aberto. Mas a revelação que Josué recebeu naquela noite não foi o que ele esperava. E é aqui que a maioria das pessoas se confunde. Porque não foi a muralha que começou a ruir primeiro. Foi Josué, por dentro. Ele lembra das promessas, ele lembra de onde Deus o tirou. E mesmo sem entender a lógica, decide obedecer mais uma vez. No sétimo dia, o clímax surge como um trovão. A marcha muda, a ordem chega. O grito explode do coração de um povo inteiro. E as muralhas, que nunca haviam caído para nenhum exército, caem para um povo que só gritou depois de 7 dias de silêncio. Jericó cai, mas Josué entende algo que você também precisa ouvir. Não foi a estratégia que derrubou as muralhas. Foi a fé no meio daquilo que parecia irracional. A vida real é parecida. Às vezes, Deus nos pede para marchar em silêncio, enquanto tudo parece parado, enquanto os inimigos zombam, enquanto as muralhas continuam de pé. Mas a queda não começa fora, começa dentro. Se você já teve que marchar em silêncio, mesmo sem entender nada, deixe seu amém nos comentários. E me diga, qual é a muralha que você está enfrentando hoje e que parece impossível de cair?